Bom dia a todos vocês. Vamos pedir as bênçãos do Pai para que Ele nos envolva na sua graça, para que hoje seja um dia maravilhoso, pacífico e abençoado. Pedindo a sabedoria para entender, meu Pai, a sua palavra e principalmente explicá-la corretamente. Amém. Hoje nós vamos trabalhar com nossos passos com Deus sobre Atos 22. Mas antes eu quero bater um papinho com vocês e o tema é com Deus sem problemas. Nós vamos ver que muitas vezes a gente está dormindo maravilhosamente bem e a gente já acorda não sentindo muito bem. É dor aqui, é dor ali. Tem muita gente que não tem a felicidade de acordar sem dor. E aí a pessoa não desiste de Deus, eu sei, a pessoa continua orando todos os dias de manhã, todo o tempo durante o dia, a noite. Mas muitas vezes ela não deixa de perguntar: meu Deus, por que tanto problema? E desde criança, as crianças hoje em dia já têm problemas porque elas vão na escola e voltam para casa reclamando do bullying. Elas têm problemas de discriminação e muitos outros. Nós vemos também que muitas pessoas já abrem os seus olhos de manhã pensando: meu pai, o que é que eu vou comer hoje? Eles não têm nem alimento para o dia. Muitas pessoas desempregadas, desesperançadas, muitas pessoas vivendo uma situação de luto de perda, muitas perdas que vieram na família durante o Covid. E muitas famílias perderam não 1, 2, 3, mas 4, 5. Então ficou uma dor assim muito difícil de se levar. E a gente pergunta: mas eu estou com Deus, o porquê? Por que é que tudo isso está acontecendo? Essa pergunta, com Deus sem problemas, para a gente entender como responder uma pergunta como essas, a gente tem que perguntar: por que, meu Deus? Por que é que eu estou vivendo nesta terra? E daí nós vamos ver que a única intenção da gente estar aqui é a gente voltar para Deus. É a gente receber aquele presente maravilhoso que Jesus Cristo nos deu, que é nos livrar dos pecados e viver dessa forma até o dia em que a gente parta desta terra e vá para Deus, para uma vida completamente abençoada. Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos sim que estar com Deus. Mas isso não significa que nós não temos problemas. Nós vamos ter muitos problemas, porque de onde vêm esses problemas? Vem das consequências do nosso mundo, que o mundo que a gente vive, a gente depende dele para ir numa escola, para ir no hospital, para ir no supermercado, comprar o nosso alimento, para trabalhar, que tem muita gente desempregada e precisa imediatamente de emprego, precisa alimentar a família. Veja que são muitos problemas que a gente interage nesta vida, mas são problemas necessários. Necessários para quê? Primeiro, é para a gente sobreviver, que a gente tem que tratar bem o nosso corpo, a gente tem que viver em segurança, a gente tem que prover para a nossa família, a gente tem que fazer o possível para a nossa família estar segura, não é? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que ninguém tem fé vivendo entre quatro paredes. Essa é uma fé teórica. Ninguém tem fé também fazendo algo para ter fé. Isso nós já conversamos, que a fé não vem das obras, que as obras é algo que está conectado à fé, mas não é responsável pela fé. Mas veja que quando nós vivenciamos
algo tão terrível como um problema de saúde, por exemplo. A gente acorda com dores, a gente vai dormir com dores. O que significa isso? É a gente testemunhar a nossa fidelidade a Deus continuamente. E testemunhando essa fidelidade a Deus, compreendendo o nosso estado, agradecendo e glorificando a Deus o tempo todo, Ele vai nos acrescentando as nossas bênçãos. Porque quando nós glorificamos, quando nós enviamos a nossa gratidão ao Pai, Ele nos devolve bênçãos. Como eu já disse antes, a gente pega todas as nossas cinzas, os nossos sofrimentos e a gente oferece ao Pai. E Ele nos devolve bênçãos, bênçãos de paz, de esperança, de prosperidade, de saúde e tudo mais. Vocês se lembram da história de Jó? Jó era um homem de muito sucesso, de muita fé. Mas Satanás, que é o acusador, o Satanás sempre vê a gente, principalmente quando a gente está fazendo a coisa certa, ele vai diante de Deus para nos acusar. Mas quando ele acusou Jó a Deus, Deus disse que conhecia Jó e que Jó era íntegro, que Jó era um cristão honesto. Mas Satanás, ali naquela conversa, convenceu a Deus de testar a Jó. Para resumir a história, Jó perdeu tudo, perdeu a saúde. No final da história de Jó, ele se via coberto em chagas. Ele estava se sentindo totalmente miserável, mas ele não deixou de agradecer a Deus. E Deus mostrou a Satanás que ele estava errado a respeito de Jó. E a Jó foi restituído por Deus em dobro tudo que ele havia perdido, inclusive a sua saúde. O nosso estado de santificação, ele é muito diferente de uma pessoa para outra, mas a santificação é algo que nós temos que ganhar. Não é algo que vai ser totalmente dado de graça para nós. Não, nós temos que ganhar essa santificação, testemunhando a palavra de Deus todos os dias nas nossas vidas, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos e atos. Veja que Jesus apareceu ao apóstolo Paulo lá na entrada de Damasco e o apóstolo Paulo foi convertido. A partir daquele momento, o apóstolo Paulo se tornou uma pessoa totalmente nova. Ele não se importou com toda a oposição que estava contra ele, mas ele estava com os olhos fixos em nosso Senhor Jesus Cristo e fazendo o melhor que ele podia, não se importando com as perseguições, não se importando com as acusações, com nada que vinha à sua direção, mas aquilo que era importante para o apóstolo Paulo era levar a palavra de Deus, transformar as pessoas, fundar as igrejas e tudo mais. Mas o apóstolo Paulo, não como a maioria pensa, ele tinha problemas também de saúde. Ele trabalhava para ganhar a sua sobrevivência, mas ele vivia com algo que ele definia como um espinho na sua carne. É como se o diabo estivesse o tempo todo espinhando o apóstolo Paulo. Eu não sei que tipo de doença se manifestou neste homem, mas este homem, ele viveu com essa enfermidade por muito tempo, sem desistir, sempre sendo honesto a Deus, sempre dando o seu testemunho. Depois da conversão de Paulo, ele ficou cego. E daí, quando a sua visão foi restaurada, algo como escama saiu dos seus olhos, mas a sua visão estava perfeita. E o apóstolo Paulo começou o seu ministério, começou levando a palavra de Deus da melhor maneira que ele podia.
Mas veja que no futuro o apóstolo Paulo vai ficar quase cego. E essa cegueira veio em consequência, talvez, dessas perseguições dos judeus que sempre tentavam prendê-lo, agarrá-lo, apedrejando. Uma vez ele foi apedrejado tão severamente, tiveram que arrastá-lo para fora da cidade. E foi a única vez que o apóstolo Paulo recebeu ajuda dos outros para sobreviver, porque ele ficou totalmente prostrado por algum tempo, sem poder nem pregar. E nós vemos na Bíblia que está dizendo que a caligrafia do apóstolo Paulo era algo fácil de reconhecer, porque ela era muito grande. Por que isso? Porque naquela época não tinha a bênção dos óculos, não tinha óculos, então ele escrevia muito grande. No final da sua carreira, ele dependia de Timóteo escrever para ele, porque ele não tinha condições. Mas todos esses problemas foram recebidos por Paulo como algo para a sua redenção, algo que fazia parte da sua caminhada. E o apóstolo Paulo, sempre abençoando, glorificando a Deus, agradecendo, ele continuou o seu caminho e realizou um trabalho maravilhoso que todos vocês conhecem. Então, se nós estamos com Deus, não temos problemas. Pelo contrário, nós devemos esperar por problemas, porque o nosso inimigo acusador, ele estará sempre nos acusando, ele estará sempre querendo nos destruir para nos tirar do caminho certo. Esse é o primeiro problema que a gente tem que enfrentar. Depois vem os problemas naturais deste mundo, das outras pessoas que estão do nosso lado, que nem sempre são honestas, nem sempre são perfeitas, nem sempre são tementes a Deus, mas tudo isso faz parte da nossa caminhada. Mas tanto Jó quanto o apóstolo Paulo, eles passaram por muitas dessas situações, mas uma coisa nós temos certeza: nenhum deles estiveram em momento nenhum sozinhos. Eles tiveram o apoio de Deus para sempre continuar, e esse apoio vem na palavra de Deus, na gente estar sempre conectado com Ele, sempre fazendo o melhor possível, agindo honestamente, com retidão de caráter, sendo tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a ser em ações e palavras. Então vamos pensar nisso. E agora nós vamos continuar com a segunda parte deste vídeo, que é nossos passos com Deus, sobre Atos 22. Vamos para a primeira questão. Sempre depois da pergunta vem um tempo que é para vocês pensarem, depois eu volto com a resposta e alguma explicação se houver. Então, primeira questão: por que a multidão agitada ficou em silêncio quando Paulo falou com eles em aramaico? A. Porque eles não entendiam muito bem o aramaico. Ou B, porque o aramaico era a língua mais falada na Palestina. Essa foi muito fácil. A resposta correta é B, porque o aramaico era a língua mais falada na Palestina. E a referência está em Atos 22:2, que foi discutido no vídeo. Quando ouviram que eles falavam em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Questão 2. Qual era a informação falsa espalhada entre os judeus sobre Paulo? Escolha mais de uma opção. A. Que Paulo ensinava os judeus a se afastarem da lei de Moisés. B. Que Paulo
instruiu os judeus a não circuncidar, ou C, que Paulo ensinava os filhos dos judeus a não seguirem os costumes judaicos. Todas as opções estão corretas. Opção A, que Paulo ensinava os judeus a se afastarem da lei de Moisés. Isso não pode ser verdade, porque o Novo Testamento não anula o Antigo Testamento. Então, de maneira nenhuma, essa questão pode ser verdade, era apenas um falatório, apenas fofoca judaica. Opção B, que Paulo instruiu os judeus a não circuncidar. Essa opção também não pode ser correta, porque o próprio apóstolo Paulo, em respeito aos judeus, pediu que Timóteo se circuncidasse, porque dessa maneira Timóteo teria acesso ao templo e eles poderiam pregar aos judeus. Então, essa questão está correta. Opção C, que Paulo ensinava os filhos dos judeus a não seguirem os costumes judaicos. Também não é verdade, porque o apóstolo Paulo fazia questão de respeitar os costumes judaicos. Sempre foi assim nos seus discursos, nas suas ações e tudo mais. Leitura de Atos 21:21. Mas eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a abandonarem a lei de Moisés. Ouviram que você os instrui a não circuncidarem os filhos, nem seguirem os costumes judaicos. Tudo isso aí é fofoca, em que eles falavam, entre eles, os judeus, para continuar essa perseguição contra o apóstolo Paulo e contra os seus seguidores. Questão 3. Tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Quem fazia essa reivindicação? A, o sinédrio, B, o sumo sacerdote ou C, o povo? A resposta correta é C, o povo, que essa multidão que estava atacando o apóstolo Paulo era uma multidão muito irada que queria exterminá-lo, queria matá-lo. E foi por isso que os soldados romanos, o comandante romano, mandou a tropa lá para tirar Paulo no meio deles, para que Paulo não fosse morto. A mesma coisa aconteceu com Jesus Cristo. A maioria, a multidão, estava pedindo a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo, como nós já estudamos em algum dos vídeos. A multidão ouvia Paulo, até que ele disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram: tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Atos 22, versículo 22. Questão 4. Além de ser um gentio, era Paulo também um cidadão romano? Sim ou não? A resposta correta é sim. Leitura de Atos 22:28. Então o comandante disse: eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania, respondeu Paulo. Eu a tenho por direito de nascimento. Quer dizer que esse comandante romano, ele teve que comprar a sua cidadania, porque na realidade ele não era um romano natural. Mas o Paulo era por nascimento. Mas como Paulo tinha pais judeus, ele também era considerado judeu
e um gentio. Romanos 11:1. Então pergunto, Deus rejeitou o seu povo, a nação de Israel? Claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Aí está a origem do apóstolo Paulo. E lendo para vocês também Romanos 11:13, dirijo-me especialmente a vocês, gentios, e uma vez que fui designado apóstolo aos gentios. Jesus Cristo pediu para Paulo sair imediatamente de Jerusalém e o mandou aos gentios. Por quê? Porque ele era um judeu. Porque os judeus consideravam o apóstolo Paulo, mesmo sendo judeu, um traidor por ter aceitado Jesus Cristo como o Messias. Paulo não poderia pregar mais aos judeus. Então, Jesus o mandou aos gentios. Ele continuava sendo judeu, mas pregando aos gentios, porque nas sinagogas tinha uma outra ala que era dedicado aos gentios. Mas vejam que, mesmo assim, o apóstolo Paulo, sempre chegando nas cidades, ele corria para a sinagoga e pregava primeiro aos judeus. Então, essa era uma manobra muito inteligente do apóstolo Paulo, porque ele estaria levando a palavra aos judeus antes que eles percebessem que o apóstolo Paulo tinha se convertido a Jesus Cristo e aceitava Jesus Cristo como o Messias e o Salvador. E é por isso que sempre depois que ele pregava, estava pregando, começava aquela perseguição. Eles corriam atrás do apóstolo Paulo, queriam matá-lo e o apedrejavam. Tudo isso está ligado com essa preferência do apóstolo Paulo em pregar primeiro aos judeus. Por quê? Porque ele se preocupava muito com o seu povo, com a sua gente. Ele queria convertê-los, ele queria fazer o melhor para eles por amor. Questão 5. Jesus disse para Paulo sair de Jerusalém porque eles não iam aceitar o testemunho dele. Para onde Jesus mandou Paulo? A, aos gentios, B, aos coríntios ou C, aos romanos. Me desculpem, mas eu acho que eu respondi essa para vocês. Mas é bom para a gente memorizar de qualquer maneira. A resposta correta é A, aos gentios. Leitura de Atos 22:21. Então o Senhor me disse, vá, eu o enviarei para longe, aos gentios. Espero que vocês tenham acertado todas. Se não acertou todas, não se preocupem. Isso aqui é apenas uma revisão. Leiam o capítulo de novo, vamos ver o vídeo de novo. E para tirar as dúvidas, isso é muito bom para a gente ter aquela firmeza no nosso conhecimento. É importante a gente conhecer a palavra de Deus, porque conhecendo-a, a gente nunca vai ser enganado por ninguém. E a gente tem mais propensão para ter os nossos pés firmes no solo de Deus e não desviar nem 1 milímetro. Muito obrigada por sua participação, muito obrigada por estar aqui, muito obrigada aos novos inscritos, sejam bem-vindos, que Jesus abençoe a todos vocês, que Jesus acrescente paz na sua vida, te acrescente saúde e te dê direcionamento para seguir sempre o bom caminho, o caminho da paz, da prosperidade, o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, meus irmãos, muita paz.